Abençoe cada um dos irmãos nesta manhã. Queridos, nós nesta manhã gostaríamos de falar sobre vítimas que sofrem muito. Eu trago essa palavra, estive orando, pensando, querendo dividir com os irmãos esse texto, e queria que você que está com a sua Bíblia aberta, visse aí em Atos 1:8, algumas palavras que eu não sei qual é a tradução que você está usando, mas queria ressaltar duas palavras. A primeira palavra é a palavra virtude ou poder, que tem aí no seu texto. Não sei qual é a palavra que foi escolhida pelo tradutor, que trouxe a palavra grega para a palavra em português. Mas essa palavra virtude ou poder é a palavra dunamis, que significa algo que tem assim um poder potencial, algo que pode até explodir. Daí vem a palavra dinamite. Deus nos dá um poder através do seu Espírito. A segunda palavra que me chama a atenção é a palavra testemunhas. A palavra testemunhas, ela é a tradução da palavra grega martur. Martur. Que palavra é essa? Essa palavra, que é traduzida por testemunha, ela talvez fosse melhor traduzida por mártires. A tradução aqui seria assim: vocês vão receber poder ou capacidade do Espírito Santo para serem mártires. Quando uma pessoa testemunha sobre um crime, ela corre risco, não é verdade? Se você viu alguém que fez alguma coisa que não devia, você vai dizer, foi aquela pessoa. E aquela pessoa pode ficar com raiva de você. Ela pode pedir para alguém machucar você. E aqui a ideia é que, mesmo que a pessoa peça, que você vai ser testemunha de uma coisa que não vai agradar as pessoas, o Espírito Santo de Deus vai dar poder para você não mudar de ideia. E vai dar poder para você continuar dizendo o que você viu. Essa é a ideia. Hoje nós temos um evangelho onde as pessoas pregam um triunfalismo imediato, como se aqui no mundo nós não tivéssemos sofrimento. E isso não vem de acordo, não está de acordo com os textos da palavra de Deus. Eu queria trazer alguns de nós à realidade. Eu fui fazer um levantamento nesta semana. Eu não queria pegar uma coisa do ano passado ou do ano retrasado, queria trazer uma coisa de 2020. Mas nós estamos ainda no mês de fevereiro. Como que eu poderia fazer isso? Mas eu me assustei aqui com algumas coisas. Vou trazer aqui algumas coisas para os irmãos. No mundo hoje, eu não estou falando dos tempos bíblicos, eu estou falando de 2019, 2017, 18, 19, 20, agora, aqui, Brasil, mundo, nos nossos dias atuais. No ano de 2019, 4.305 cristãos foram mortos no mundo, porque se disseram cristãos. Esse número é o número oficial. Eu não sei aí se alguém esqueceu de marcar alguém. 4.305 irmãos nossos foram mortos porque se disseram cristãos. Pessoas que, como você, aceitaram a Jesus. Como você, amam a Jesus. Como você, dizem, eu amo a Jesus, Ele é o meu Senhor. E por isso, morreram. Mas tem um outro número muito interessante aqui. Nesse mesmo ano de 2019, nós tivemos 3.150 cristãos presos. Agora, um levantamento aqui é o seguinte: o número de cristãos mortos em 2017, no mundo que se sabe, foram 1.207 cristãos em 2017. Em 2018, 3.066. Em 2019, 4.305. O que está acontecendo aqui? Está aumentando.
Ah, mas nós não vivemos num mundo civilizado? Não. Um mundo que respeita as outras religiões? Não. Agora, um outro número interessante e infeliz: números de igrejas ou edifícios atacados porque se professam cristãos. Em 2017, 1.329. 2018, 793. E 2019, 1.847. O número deu uma baixada, mas agora veio com força. Igrejas, templos, prédios onde as pessoas entram, destroem tudo, colocam bombas, querem machucar as pessoas, querem acabar com o cristianismo através do medo. Eu tenho aqui uma relação dos 50 países mais perigosos para se ser cristão no mundo, onde, se você for cristão, isso vai custar a sua vida. O primeiro, Coreia do Norte, e a lista é grande, mas eu quero ler alguns aqui: Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Estrela, Sudão, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria, Arábia Saudita, Maldivas, Iraque, Egito, Argélia, e o número vai, sendo que o país de número 50 é o Níger, que é em ordem de periculosidade que eu estava lendo. O número de cristãos que sofrem perseguição severa no mundo aumentou 6% no ano passado. Pessoas que têm as suas próprias casas atacadas porque são cristãos no mundo, pessoas presas, cristãos que enfrentam sequestro, abuso sexual, casamento forçado com pessoas não cristãs, abuso físico ou mental, incluindo a morte, casas depredadas e negócios atacados. Se a pessoa tem uma loja, alguma coisa, se diz cristão. Esses dados estão num site que se chama Portas Abertas. Eu marquei aqui alguns nomes famosos que nós temos na história de mártires. O primeiro mártir que nós consideramos como assim chamado foi Estevão. Está no livro de Atos. Estevão, ele não fez nada de errado. Ele pregou o evangelho. E ele morreu apedrejado por causa disso. Enquanto estava morrendo, ele continuou sendo uma testemunha. O Espírito Santo o capacitou para pedir perdão às pessoas que o estavam apedrejando, e ele foi capaz de ver os céus abertos. Isso não é uma coisa humana. Nenhum ser humano é capaz disso. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos nessa manhã? Irmãos, uma palavra pastoral: não tenham medo. Não tenham medo. O poder de Deus nos capacita. Não é algo que você precisa se preocupar. Talvez ao ler essas notícias alguém vai dizer: eu não vou mais ser crente. Nós temos no Brasil uma situação até que confortável. Apesar que muitos aqui da minha idade devem ter sofrido muito bullying, porque eram crentes, xingados, isolados nas classes. Isso não é uma coisa nova. Mas nós podemos ficar tranquilos, porque o Espírito Santo de Deus dá capacidade, dá poder para que você seja um mártir. Isso não vem de você. Não precisa sair do culto hoje e falar assim: uau, a pregação me deixou assustado hoje. Não, essa não é a ideia. A ideia aqui é o seguinte: Deus vai capacitar você. Deus vai te dar poder para você enfrentar as dificuldades. Como uma pessoa corajosa, uma coragem que você vai falar: como é que eu sou tão corajoso assim? Isso não é meu. É porque o Espírito Santo de Deus está capacitando você, está derramando poder sobre a sua vida. A história vai dizer que Tiago, Tiago chamado o Maior, que você tem aí um livro na Bíblia chamado Tiago, ele foi pastor, e ele
por uma forma que as pessoas não gostavam dele, eles pegaram Tiago, a história que diz, não é a Bíblia, pegaram Tiago, levaram até o pináculo do templo e o jogaram, mas ele não morreu. E aí então eles apedrejaram Tiago para que ele morresse, depois de ter sido jogado do pináculo do templo. Os historiadores dizem que os joelhos do Tiago eram inchados de tanto que ele se ajoelhava para orar. E ele incomodava porque orava, incomodava porque era crente, porque falava de Jesus. As pessoas não gostam que a gente fale de Jesus. A gente vai falar de Jesus para alguém, a pessoa fica brava, de graça. Quantos de nós já não foram alvo de riso, de chutes, de socos, por causa de falar o Evangelho? Mas nós ainda estamos aqui. Felipe também é considerado um mártir. Ele foi açoitado, encarcerado, e a história conta que no ano 54 depois de Cristo, ele foi crucificado. O que foi que fez de errado? Nada. Mateus, que a profissão era arrecadador de impostos, escreveu um evangelho que está na nossa Bíblia. Os historiadores vão dizer que ele foi para a Etiópia e foi morto com uma lança no ano 60 na cidade de Nadaba. Essas pessoas, Mateus andou com Jesus, deveria ser um abençoado, né? Andou com Jesus, não vai acontecer nada. Não é assim. Nós temos também Matias, que foi apedrejado em Jerusalém. André, que foi crucificado numa cruz, a cruz fixada transversalmente no chão. Marcos, que também escreveu aí o Evangelho de Marcos, ele acabou sendo despedaçado pela população de Alexandria. Imagina isso, pegar o corpo de alguém e despedaçar. Que raiva é essa? O que está acontecendo? Nós não estamos falando do tempo, nós estamos falando de um tempo anterior, um tempo onde o cristianismo estava se desenvolvendo. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele pediu isso, ele falou: eu não quero ser crucificado como Jesus. Isso é o apóstolo Pedro. Nós temos Paulo, onde dizem que ele foi decapitado, nós não sabemos biblicamente, mas algumas pessoas dizem que ele foi decapitado por uma espada. Veja o apóstolo Paulo, trabalhador do Senhor, um exemplo. Nós temos Bartolomeu, Tomé, Lucas, Simão, João, que foi colocado numa ilha e foi colocado assim, o único que escapou de uma morte violenta foi o João, morreu na velhice, mas exilado. Barnabé. Algumas pessoas dizem que o sangue de Barnabé foi usado para regar o sangue de outras pessoas. Que raiva! Paulo, ele vai dizer assim em Romanos 8:18, considero que o nosso sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Muitas pessoas, por causa de coisas pequenas, coisas que precisam ser trabalhadas, situações menores, pequenas chateaçõezinhas, coisas que, às vezes, se nós mesmos falarmos, por que eu estou tão preocupado com isso, com esse sofrimento? Por que estou assim? E Paulo está nos ensinando aqui, o seu sofrimento, o meu sofrimento não pode ser comparado com a glória, com o peso de glória que está preparado para cada um de nós. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo traz uma ideia de mesmo objetivo, diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha só, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. A Bíblia diz assim, em 1 Pedro 2:19 e seguintes:
Porque é louvável que o motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Você já ouviu alguém dizendo esse versículo, por suas feridas vocês foram curados, e dizendo assim, o crente não sofre? Mas faltou ler o que estava antes, né? Porque aqui nós estamos vendo nesse texto que Pedro fala, olha, vocês sofrem. Mas esse sofrimento é parecido com o sofrimento de Jesus, que foi injustamente, ele não fez nenhum mal. Irmãos, às vezes você não fez mal nenhum. Ninguém está aqui dizendo que você tenha feito alguma coisa digna de sofrimento. Muito pelo contrário, pela atitude da gente, talvez você devesse ser até elogiado, mas não, existe um sofrimento aí, porque o mundo não suporta isso. O mundo não suporta ver você servindo a Jesus. Em Hebreus 2:18 está escrito, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, é capaz de socorrer aqueles também que estão sendo tentados. Nós temos um Senhor que sofreu, e se você está passando por uma dificuldade, se alguém está fazendo algo com você, vá conversar com Jesus. Ele entende você. Nós temos um Senhor que se compadece de nós, que entende o que estamos passando. Ele não despreza a sua oração. Eu queria que você soubesse que muitas pessoas passam por sofrimentos, mas algumas têm sofrimentos auto-infligidos. Por exemplo, o dinheiro é motivo de sofrimento para algumas pessoas. Em 1 Timóteo 6,10 está escrito assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, existem pessoas que estão sofrendo, mas nós temos pessoas que estão sofrendo porque fizeram escolhas, que estão colocando valores diferentes do que Jesus na sua vida. Então, não é pelo simples fato de você estar sofrendo. Você precisa verificar o que é que está fazendo você sofrer. Se o que está fazendo você sofrer é Jesus, então isso é algo que Deus vai abençoar você. Agora, se é alguma outra coisa, você precisa tomar cuidado. 1 Tessalonicenses 1,6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Esse texto nos ensina que, apesar de sofrermos, a nossa alegria não é retirada, não é apagada. Então, se alguém está sofrendo e a sua alegria está sendo apagada, e isso é motivo de oração, motivo de reflexão, porque não deve ser assim. O próprio Jesus vai nos dizer que, se nós sofrermos, nós devemos nos alegrar por isso, porque grande é o nosso galardão. Então nós devemos exultar e regozijar-nos, porque estamos sofrendo por Jesus. Isso é motivo de alegria, não é motivo de tristeza. Se você sofre porque é do Senhor, alegre-se no Senhor. Deus vai dar a vitória para você. 1 Pedro 4, 13 a 16. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês,
pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, nós temos que inverter às vezes os valores. Sabe, muitas vezes nós ficamos tristes como povo de Deus. Nós às vezes assim estamos passando por alguma crise, alguma situação que atinge a todos. E nós somos tomados por uma tristeza, uma melancolia. Nossa vontade vai diminuindo de trabalharmos para o Senhor. Mas nós precisamos pedir o poder do Espírito Santo de Deus, o dunamis, que nos vai fazer ser testemunhas em qualquer situação. Eu escolhi aqui um texto também de 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola ou cuida de nós em toda tribulação, para que também possamos cuidar dos que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Este versículo explica alguns sofrimentos que você passa. Deus permite que você passe por alguns sofrimentos, para que quando outra pessoa passar pelo mesmo sofrimento, você possa dizer: eu já passei por isso, eu posso ajudar você. E uns vão ajudando os outros. Em Hebreus 11, 33 a 40, eu quero ler também. Você sabe que Hebreus 11 é o lugar onde tem uma chamada galeria dos heróis da fé. E esse texto, ele discorre sobre vários nomes, e aí então tem uma conclusão para esse texto. Eu gostaria de ler aqui. Diz assim: os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essas pessoas onde o texto está tratando, são pessoas do Antigo Testamento. O fato de o texto dizer que eles não alcançaram a promessa, significa dizer que eles não conheceram a Jesus pessoalmente, que não viram o sacrifício de Jesus na cruz. Mas nós, meus irmãos, nós sabemos que Jesus veio, nós alcançamos a promessa, nós estamos aqui depois da promessa, depois de cumprida a promessa de Deus na cruz do Calvário, onde o nosso Senhor morreu por nós, derramando o seu sangue, e nós sabemos disso. Por isso a nossa alegria precisa ser ainda maior, nós precisamos nos exultar ainda mais, porque o nosso Senhor veio nos salvar, veio trazer o amor de Deus na cruz do Calvário, e Ele ressuscitou, Ele está vivo. Nós não estamos seguindo uma pessoa que fez algo por nós e morreu, mas Jesus morreu e ressuscitou, está vivo à direita do Pai, intercede por nós. Quando você está passando por sofrimento, Jesus está vendo o que você está passando.
Jesus conhece você pelo seu nome. E Ele permite às vezes que passemos por situações difíceis, para que sejamos participantes disso, porque vamos ser participantes da glória do Senhor, lá no céu, com alegria. Pedro estava muito preocupado, porque os crentes da época de Pedro estavam meio desanimados, assim, as coisas estão demorando, Jesus está demorando para voltar, não sei, a gente vai lá, a gente se reúne, mas é sempre igual, eu acho que Jesus não vai voltar coisa nenhuma, está demorando muito, já cansei. Aí o Pedro, ele escreve alguns textos, e dentre eles, e tem um texto aqui em 1 Pedro 4, que Pedro está dizendo para a igreja, e diz para nós através do Espírito: o fim de todas as coisas está próximo. Sabe, irmãos, você tem que viver cada dia como se fosse o último, que um dia você vai acertar. Pode demorar bastante, você pode errar umas 30 mil vezes, mas um dia você vai acertar. O fim de todas as coisas está próximo. Está mais próximo agora do que estava quando Pedro escreveu. E ele vai dizer assim, portanto, olha as palavras de Pedro, é 1 Pedro 4, a partir do versículo 7. Portanto, sejam criteriosos. O que é ser criterioso? Escolher bem. Pense bem antes de fazer. Não faça qualquer coisa. Não use o seu tempo para coisas sem critério. Seja criterioso. Seja exigente. Tenha qualidade nas coisas que você vai fazer. E seja sóbrio. Esteja consciente. Não esteja com a mente perturbada por alguma outra coisa. Sabe, o diabo tenta perturbar a gente. Ele lança problemas, fogos de artifício, ele tenta nos desviar do nosso objetivo que Deus traçou. E às vezes nós, tolamente, a gente, ao invés de estar olhando firme para Jesus, nós começamos a olhar para alguma coisa, e aí o nosso sulco no arado fica todo torto. Se tivesse assim, um lugar para a gente ver, né, onde a gente passou, a gente estava indo bem, mas de repente fez um desvio longe. Oh meu Deus, como eu saí do trilho, como eu me perdi aqui. Então você tem que ser sóbrio. Não deixe ninguém tirar a sua sobriedade, é a coisa mais importante que você tem. E nem ninguém turbe a sua mente, ninguém perturbe você. Dediquem-se a o quê? A oração. Jesus dedicava-se à oração. Sabe, nós somos muito bons para fazermos muita coisa, mas a gente é muito fraco para orar. A gente ora pouco. A gente sabe já, não precisa, Deus, o Senhor não precisa falar nada que eu já sei tudo. Eu vou ensinar o Senhor, porque o Senhor não sabe. Não. Deus é que sabe, converse com Ele. A oração é algo natural do crente. Se você não está orando, se você está fazendo muito e orando pouco, pare. Pare porque você está fazendo alguma coisa errada. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Ou algumas traduções cobre uma multidão de pecados. O amor é mais importante do que você possa imaginar. Olha, eu quero fazer um comentário aqui. A Bíblia diz assim, que se Deus tivesse nos tratado de acordo com as nossas iniquidades, nós teríamos sido fulminados. Mas é por causa da misericórdia de Deus. É por causa do amor. Queridos, Jesus morreu na cruz por nós, não porque a gente merecesse,
Outro dia eu vi na internet um pastor falando que a gente vale muito porque Jesus, ele pagou um preço alto. A gente não vale nada. Desculpa, não fique bravo comigo. E pelo fato de nós não valermos, é que Deus, por sua misericórdia, nos salvou em Jesus. E esse detalhe vale a pena ser pensado. Satanás sabe que nós não valemos. E Satanás é orgulhoso. E ele olhava para ele com muita beleza. Ele dizia, eu sou capaz. E vê o ser humano totalmente frágil e miserável. E Deus colocou o homem frágil e miserável ao alcance da sua misericórdia, mas não teve misericórdia de Satanás. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós fomos alvos da graça de Deus e pela fé nós somos resgatados. E nos tornamos filhos de Deus. E o ódio de Satanás se multiplica, porque Satanás clama, preste atenção, por justiça. Ele fala, como que eu não tenho direito? E vocês têm. Porque eu não fui alvo da misericórdia de Deus e vocês ou eles foram. E ele nos acusa. Ele quer nos destruir desde o Éden. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui não tem isso. E esse nosso inimigo gratuito, porque não é culpa nossa, mas nós temos isso, ele tenta nos destruir naquilo em que puder. E alguém vai dizer, então Deus não é justo. Não, Deus é justíssimo. Porque Satanás tem o que merece. Mas Cristo pagou o preço do nosso pecado na cruz, não dos anjos. Porque Deus não amou os anjos, amou os homens. Porque os anjos têm algo superior a nós, mas eles não guardaram os seus lugares. E Deus nos resgatou. E nós vivemos no meio de uma batalha de um anjo ungido, porque Satanás é um anjo ungido, poderoso. E muitas vezes nós menosprezamos essas coisas espirituais. Nós pensamos somente nas coisas materiais. Abra os olhos e veja. Nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que estão nos reinos do ar, ao nosso redor, tentando nos tragar. Às vezes nós, como crentes, o Espírito Santo de Deus fala, não faça isso, por vários motivos, mas não faça isso porque é pecado, não faça isso porque você não está me deixando usá-lo, não faça isso porque Satanás é testemunha e vai acusar você vai se acusar a si próprio, você vai ficar enfraquecido porque pecou aqui, vai abrir brecha. E às vezes nós não levamos isso em conta. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom ou o presente que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranhamente ou estranho tivesse acontecido. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada,
vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Eu quero ler, terminando esta palavra, 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmão, irmã, guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Não deixe que nenhum sofrimento tire a sua fé. Cada igreja do mundo deve ter algum banco vazio, mas era para estar cheio. Sabe quem são os lugares faltando? São as pessoas que não guardaram a fé. Eu não vou mais. Eu não vou mais me envolver com isso. Eu estou cansado. Eu não aguento mais. Isso não está certo. E aquilo não está bom. E aí eu estou sofrendo. E a fé foi se esvaziando e Satanás aplaudindo vigorosamente, soltando fogos de alegria, porque conseguiu desviar mais um. Na sexta-feira, a minha internet lá de casa parou de funcionar. Não sei porquê, mas também não interessa, enfim. E eu liguei para a pessoa que fornece o serviço e falou, pode vir ainda hoje cedo, até meio-dia. A pessoa chegou em casa, chegou um rapaz, entrou, e ele falou, por favor, tem uma escada aí que eu possa subir? Sim, fui lá, peguei a escada, aí colocamos a escada, aí ele subiu, ele escorregou, caiu da escada, está tudo bem, tá bom. Aí, tudo certo. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, eu tinha uma Bíblia da igreja que eu comprei, estava fechada. Eu comprei algumas Bíblias para dar de presente. Eu tinha lá uma Bíblia e o Espírito Santo de Deus falou assim, dê uma Bíblia para esse rapaz. Aí eu esperei ele terminar o serviço, tudo, perguntei o nome dele. Aí fui lá, uma Bíblia igual a essa aqui. Aí peguei, estava fechada ainda com plástico. Então eu peguei e falei, olha, eu não sei explicar, eu gostaria de te dar uma Bíblia, Deus está pedindo para eu te dar essa Bíblia. E ele pegou a Bíblia assim e começou a chorar. E ele falou assim, olha, eu sou desviado. E começou a chorar muito. E ele falou assim para mim, segurando a Bíblia assim, falou, eu ganhei o meu dia hoje. Porque hoje de manhã, eu pedi para Deus um sinal que Ele me ama. Porque eu estou muito triste. E eu entreguei aquela Bíblia para ele, ele pegou, ficou emocionado, os olhos encheram de lágrima. E ele agora falou assim, eu sou desviado, mas eu quero voltar. Eu falei, olha, se você não tem para onde ir, essa Bíblia é de uma igreja batista, se você quiser, você pode ir lá e você vai ser muito bem recebido. E ele falou, mas eu sou todo tatuado, pastor, olha aqui os meus braços, o meu pescoço. Eu falei assim, Jesus vê você. Jesus vê você aí. Fala, pastor, eu já fui tão longe. Eu falei, Jesus perdoa você. E ele foi embora com um sorriso. Entrou no carro da empresa, deu tchau e foi embora. Sabe, irmãos, são momentos assim de ouvir o Espírito Santo de Deus, coisas simples, de não sair de casa. Era de manhã ainda, eu estava fazendo as coisas lá em casa. Não saí de casa, a pessoa veio na minha casa. Eu nem fui em lugar nenhum.
Acho que eu já tinha saído para comprar alguma coisa, mas já tinha voltado. Irmãos, mudar uma vida é muito fácil. É só ouvir o poder que Deus te dá de ouvir. O sofrimento vale a pena. Vale a pena porque nós estamos aqui como testemunhas, como mártires. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos mártires. Você entregou a sua vida para Deus, a vida agora é de quem? É dele, não é mais sua. Não reivindique uma coisa que não é mais sua. As nossas reclamações, mais ou menos são assim: eu te dei um presente, eu te dei algo, e quero saber como você está cuidando. Agora não é mais meu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É para Ele. Nós deveríamos nos alegrar porque a nossa vida não nos pertence mais. Porque se eu ficar com a minha vida, eu vou perdê-la. Mas se eu der a minha vida, eu vou ganhá-la. Nos ensinou o Senhor. Entregue a sua vida a Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o demais Ele vai fazer. E usando o português para dizer, o que for demais para você, Ele vai fazer. O que pesar demais. Vamos orar? Senhor, estamos na Tua presença nesta manhã. Oh Deus, o Satanás tem nos enganado. Satanás tem colocado as pessoas numa situação de que nós temos alguma coisa a requerer. Senhor, tudo é Teu. Coloca no Senhor diante do Teu trono. Coloca no Senhor no Teu altar. Nossa vida foi entregue. Ó Deus, se nós tivermos que sofrer pelo Senhor, não de palavra, não aqui na hora da oração, na frente de todos, mas se isso acontecer, tudo é Teu, tudo é para a Tua glória. O Senhor merece. O Senhor é digno do nosso sofrimento, da nossa vida, porque o Teu amor é melhor do que a nossa vida. Nossos valores estão errados. Senhor, ajusta-nos de acordo com o Teu querer. Senhor, que a nossa alegria não se apague por causa de coisas tolas, mas que nós exultemos, porque o dia se aproxima, porque o Senhor está perto. Ó Deus, abençoa cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé.